Photoshop. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu já começo falando que eu abri a minha loja no Etsy. Eu tava super empolgada para abrir aqui e recentemente abriu para os brasileiros que moram aqui no Brasil poderem vender lá. Antes não era permitido por causa do tipo de pagamento lá que eles fazem. E agora eu vou poder vender arquivos digitais por lá. O primeiro produto, e único até agora, que eu coloquei ali no Etsy, é uma arte que eu tinha feito, ela já estava pronta e eu coloquei para testar. E inicialmente ela ia ser para Shein, mas acabou não dando certo, então eu guardei essa arte para uma outra oportunidade que agora surgiu. E daí eu apliquei em cartão de Feliz Páscoa, né? Então o arquivo ele vem assim com o cartão assim nesse estilo, né, para poder dobrar. E eu fiz duas cores, uma com fundo branco mesmo da folha, que daí é para quem não quer gastar muita tinta e não for imprimir em gráfica. E o outro é assim colorido com um fundo rosa, que também é legal. E eu tirei daí essa parte laranja para fazer diferente, um pouco mais simplificado. E tudo é arquivo digital, que a pessoa imprime em casa ou manda numa gráfica. Aí eu disponibilizei no tamanho 7 por 5 polegadas, tanto o dobrado fica nesse tamanho, quanto o sem dobra, que ele é só um cartão assim, que dá para escrever atrás ou enquadrar, se quiser. E também uma folhinha com as tags com a mesma arte, tanto a branca quanto a rosa, que daí a gente corta e fura com o furador, né? Aqui tem o lugarzinho para cortar e o furinho onde fazer. Então, são esses 5 arquivos que eu disponibilizo lá. E lá é focado para o mercado de fora. Então, a moeda que eu coloquei tá em dólar. E foi um teste, daí a gente vai ver como é que vai ser. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vou falar sobre uma outra coisa que eu vou fazer hoje, que é uma pintura para uma nova estampa. E essa estampa, ela vai para a Collab 55. A Collab 55, para quem não sabe, é um site onde artistas, designers, ilustradores podem enviar suas artes, estampas, para serem aplicadas em diversos tipos de produtos que eles têm lá. E a gente ganha um valor por cada venda com a nossa estampa. Então, a gente se preocupa somente com a arte, de enviar certinho no molde, e eles fazem a produção e o envio para os clientes. Tem uma estampa minha lá, que é um floral, que se eu não me engano, ele foi feito digitalmente, eu acho que até em vetor, na verdade. E volta e meia eu vejo que foi vendido um papel de presente com aquela estampa. Então, eu resolvi fazer uma nova versão, naquele estilo de estampa, com as flores todas no mesmo sentido. Então, ela é uma estampa com pé, mas nesse caso, eu acho que não influencia muito ser com pé, porque eu acho que eu disponibilizei essa estampa em capa de sketchbook, então ela já vem no formato certinho, e papel de presente e capa de almofada, então não tem problema. Eu já estou aqui com a folha com os desenhos, e eu fiz essas flores bem simplificadas, que é mais ou menos no estilo que eu tinha feito na outra estampa. E elas são flores que eu chamo de tradicionais, que é aquela com miolinho redondinho e as pétalas em volta, né? E aí tem umas mais pontudas, tem os raminhos de folha, e é ela que eu vou pintar, essa folha aqui. Aí eu quero testar uma aquarela nova, eu fiz esse cartãozinho aqui para ver as cores, e é essa paleta aqui da Nevskaya Palitra, que é uma marca russa, da linha White Nights, que é uma linha mais profissional deles, e chama Botânica essa paleta. Então tem tudo a ver com o que eu tô acostumada a pintar, que são florais e plantas no geral. E ela é assim, com a pastilha inteira. Normalmente a gente vê nas paletas a meia pastilha, né, que é metade dessa pastilha aqui. Então as pastilhas são bem grandes, eu acho que vai render bastante. E as cores, pelo que eu vi aqui, são bem bonitas.
e eu vou usar nos desenhos de hoje. Terminei de pintar, ficou assim. Eu fiz tudo com a aquarela e depois finalizei com lápis de cor para dar uma melhor definição, um contorno em algumas partes, não um contorno completo, mas onde eu queria um detalhamento maior, eu fui colocando os lápis. E aí, eu ainda tô decidindo se eu vou usar todas as cores que estão aqui, ou só as amarelas e roxas, ou vermelhas e roxas, porque eu tenho aqui duplicado os elementos, e daí eu vou ver lá como é que vai ficar melhor. Aí agora, eu vou montar o rapor da estampa. Os elementos sem o fundo ficou assim. Aqui eu coloco um fundo preto para vocês verem que agora ele não tem mais o fundo branco. E o rapor pronto ficou assim. Eu fiquei bem concentrada montando o rapor e acabei não gravando o processo. E eu lembrei que tinha um comentário em um dos vídeos pedindo para eu mostrar como que eu faço o rapor. Então, eu vou aproveitar e vou mostrar como eu fiz esse rapor utilizando uma das ferramentas aqui do Photoshop. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o tamanho do rapor, porque vai ser esse tamanho que a gente vai abrir o arquivo. No meu caso, eu fiz 32 por 32 centímetros, que é esse quadrado aqui, 300 dpi. Daí, eu faço uma pasta com todos os elementos sem o fundo e duplico essa pasta para usar esses elementos na organização do rapor. Que eu já tenho mais ou menos como ficou organizado o meu rapor ali dessa estampa. E eu tirei aqui os elementos que estão em volta para mostrar como que eu fiz através dessa ferramenta do Photoshop. Para quem não sabe, o rapor é um módulo que se repete por toda a superfície a ser estampada, como um tecido ou um papel de parede. E esse módulo precisa ter um encaixe perfeito. Então, tudo que passa essas linhas, tanto aqui na lateral quanto em cima, embaixo, precisa se repetir no lado oposto para que aconteça esse encaixe. Então, essa ferramenta que eu usei para fazer esse rapor aqui, ajuda nesse processo também. Então, para ativar essa ferramenta, a gente vai em View, aqui em cima, e ativa o Pattern Preview, ou visualização de padrão, se o teu Photoshop tiver em português. Daí, agora, eu quero colocar um elemento aqui em cima. Eu vou pegar esse elemento e colocar ali onde eu quero, e ele já vai automaticamente se repetir aqui embaixo. Só que a gente precisa tomar um cuidado, porque no momento que a gente coloca o elemento e solta ali, a gente não consegue mais aumentar, diminuir, girar ou espelhar esse elemento, porque vai dar um erro aqui na repetição. E para fazer essas modificações, a gente tem que arrastar esse elemento aqui mais para o centro, fazer o que precisa fazer, diminuir, aumentar e colocar
ali onde a gente quer, ó, e fazer também girar até a gente clicar na tela ou apertar aqui em Done, que daí ele vai voltar a esse formato aqui que a gente não consegue mais alterar. Agora eu vou colocar um outro elemento aqui na lateral. Ó, no momento que ele seleciona os dois elementos que foram repetidos, né, esse aqui e o que se repetiu lá do outro lado, eu já não consigo mais alterar ele. Então, eu trago aqui para o centro até que a seleção seja feita somente nele. Faço as modificações que eu preciso fazer. Ó, quero diminuir um pouco. Vamos ver se já dá para colocar aqui. E quando eu aperto o Done, eu já não consigo mais alterar nada nele. Se eu quiser mudar novamente, eu trago aqui para o centro, faço a alteração aqui. Aqui eu ainda consigo fazer, ainda não soltei o elemento. E aperto o Done, e agora ele já se repetiu ali. E eu vou fazendo isso em todas as extremidades aqui, até finalizar o rapport. Assim fica toda a estampa já preenchida. E eu gosto de colocar ela mais de longe para ver se eu preciso alterar alguma coisa, se tem alguma linha se formando que eu não quero que forme. E eu consigo, mesmo que eu não esteja ali no quadrado, eu consigo movimentar para todos os lados os elementos por aqui. Só que se eu quero aumentar ou diminuir esse elemento, eu preciso voltar lá pro quadrado. Ó, aí ele tá selecionando lá no quadrado o elemento que eu tava mexendo, né? Aí eu volto aqui pro lado, faço as alterações que eu preciso de tamanho e tal, e volto pra lá também. Depois que eu vi que a estampa tá do jeito que eu quero, eu volto lá em View e desabilito essa ferramenta do Pattern Preview, e a gente já vai ter aqui o rapport prontinho. Então, foi assim que eu fiz essa estampa. E aí, agora eu salvo ela em JPEG. E eu vou agora abrir para ver se os encaixes estão perfeitos. Ó, aqui tá o rapport prontinho. Eu arrasto pro lado, aperto no Alt, arrasto de volta usando o Alt e o Shift. Aí, agora a gente vai ver se vai se encaixar. Continuo apertando o Shift. E dá pra ver que todos os elementos se encaixam ali perfeitamente. Agora eu vou ver na parte de cima. Ó, prontinho, tudo se encaixando, então o rapport tá certo. E agora eu vou aplicar nos moldes dos produtos que eu quero colocar lá na Collab 55. Aqui eu já apliquei no molde para almofada retangular. Aqui para almofada quadrada. Aqui pro papel de presente. E aqui para necessaire. Aí eu vou subir esses arquivos lá no site. Ó, já coloquei aqui no site da Collab 55. Acabei colocando em mais produtos também, então tem almofada, cartões, até um sketchbook que a gente consegue selecionar, tem diversos tipos. Dá pra colocar com espiral também, bullet journal, agenda diária, tem planner semanal, bloco de notas. Aí a gente escolhe aqui também se quer o miolo liso, o pautado, o pontilhado. E é isso, eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, para quem quiser comprar algum produto aqui no site da Collab 55, ele dá um desconto. E quem quiser achar a minha página, é só colocar aqui na busca o meu arroba, que aparece aqui. Aqui aparece todos os produtos que tem com a estampa. Se a gente quiser ver quais outros produtos que tem com a mesma estampa, é só clicar aqui em um dos produtos que embaixo mostra tudo que tem com essa mesma estampa. E é isso. Agora eu vou finalizar uma outra estampa que infelizmente eu não posso mostrar por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o processo de mais uma estampa, dessa vez para Collab 55.
E eu costumo mostrar os bastidores de estampas que eu posso mostrar, né? Porque muitas estampas que eu faço para clientes ou até mesmo para o catálogo de estampas, eu não posso mostrar ainda porque elas ainda vão ser lançadas. Então, eu mostro as do Pattern Bank, até para divulgar. Lá no Instagram eu também posto, né? E também essa da Collab 55. Então, as que eu consigo mostrar, eu trago aqui pra vocês. Se tu gostou do vídeo, eu peço que deixe o like aqui pra apoiar o canal e pra eu saber que vocês estão gostando. E até o próximo vídeo.